Irmãos, faço aqui uma breve pergunta. Será que líderes são necessários? Eu falo isso porque a ideia de autoridade, a ideia de você realmente ter uma direção, por mais que boa parte das pessoas certamente acreditam que líderes são importantes, mas tem crescido um movimento que acredita que liderança, esse tipo de questão, não deve mais acontecer. E por isso muitas lideranças são questionadas, lideranças dentro das próprias igrejas. Muitas pessoas acreditam que não devem mais haver lideranças na igreja. Pastores, diáconos, coisas desse tipo têm sido abandonadas. Mas eu estava assistindo um filme há uns dias atrás e encontrei um filme muito interessante que falava sobre trenós puxados por cães. E nesse filme mostra justamente um cão que ele tem um espírito de liderança. Interessante, ele tem um espírito de liderança diferente dos outros cachorros, ele se coloca à frente, ele vai querer resolver todos os desafios que tem ali a resolver. É muito interessante. Se os trenós não tiverem um cão líder, provavelmente aquele trenó, digamos assim, aquele carro ali, ele não vai conseguir andar bem. Ele não vai conseguir vencer as suas corridas. Então, percebemos que líderes são necessários, que líderes são realmente úteis para as nossas vidas. Mas, quando nós vemos esse tipo de coisa aumentando, de você não ter gerência, de você não ter uma coordenação, de você não ter líderes ativos, nós vemos uma série de problemas. Percebemos que não há crescimento, não se há avanço, não se há realmente uma gerência compromissada com resultados. E a falta desta liderança vai causar problemas não somente no âmbito profissional, mas também problemas familiares, problemas sociais, justamente pela falta de líderes. E aí fica uma indagação inicial que precisamos responder nesta noite. Como posso me tornar um líder aprovado por Deus? Como eu posso ser esse líder aprovado por Deus? E aí vamos observar um texto que está em Juízes capítulo 3, os versículos 7 ao 11. Então, Juízes capítulo 3, versículos do 7 ao 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui nos slides. E a palavra de Deus assim diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Meus amados, nós temos nesse texto um dos principais líderes da Bíblia. O líder de todos os juízes. Um modelo que deveria ser copiado pelos juízes ali daquela época. Otiniel, que ele é sobrinho e se torna genro de Calebe, ele foi chamado por Deus
com uma missão muito clara. Missão de libertar o povo de Israel, que havia idolatrado, havia se entregue aos mais perversos cultos ali cananitas. E Otniel, com a força do Senhor, ele leva a nação a um caminho de obediência. Isso então nos mostra um caminho a trilhar, um caminho de liderança. Otniel tem muito a falar ao nosso coração sobre este assunto. E por isso, meus irmãos, hoje, através desse texto, vamos observar o líder que agrada a Deus. Qual o perfil de líder que agrada o nosso Senhor? E temos aqui pelo menos 3 atitudes de quem deseja ser um verdadeiro líder diante do Senhor. 3 atitudes que todos nós temos que desenvolver. Porque às vezes perguntamos, será que eu sou um líder? Será que Deus me chamou para ser um líder? Não, todos fomos chamados para assuntos diferentes sermos líderes. Alguns nas suas casas, outros em empregos, outros em oportunidades estatais. Mas todos nós somos chamados a ter algum tipo de liderança. Especialmente nós que temos serviços na igreja e que precisamos de pessoas impetuosas, pessoas que estão ali para resolver dificuldades, pessoas que têm realmente um grande ânimo para resolver conflitos. Então esse tipo de liderança é necessário, especialmente nas nossas igrejas, especialmente na nossa, aqui na Igreja Batista do Cordeiro. Precisamos de líderes e que assumam esta responsabilidade. Então vamos ver que 3 atitudes são essas para sermos verdadeiros líderes. A primeira delas é que você não pode esquecer de Deus. Você não pode se esquecer do seu Criador. Não pode se esquecer daquele que te deu vida. Nós observamos no início dessa história aqui do capítulo 3 de Juízes, onde fala aqui que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do seu Deus. Quando você olha para o contexto imediato que está acontecendo aqui, Josué havia entrado na terra, havia sido muito fiel. Vemos que Caleb também entra na terra de maneira muito fiel. E eles fizeram todo o serviço que Deus mandou que eles fizessem. Mas eles não conquistaram todo o território de Canaã. Era impossível eles fazerem isso. Então eles conquistaram cidades-chaves, eles entraram em todas as tribos, eles realmente dizimaram os principais povos, mas não foram todos. Restaram alguns povos que precisavam então serem retirados ainda da terra. E estes, que eram bem mais fracos, esses que não eram desafios tão grandes para as tribos, esses então precisavam ali receber esta punição que Deus havia já dito a eles, né, uma maldição que Deus já tinha dito desde a época de Abraão, para que estes cananitas fossem expulsos e fossem exterminados da terra ali de Canaã. Mas o que é que acontece? Essa geração, automaticamente depois de Josué, que escutou vários avisos e viu o exemplo de Josué e de Caleb, os líderes destas tribos, eles não foram líderes, não foram fiéis. E o que aconteceu foi que eles deixaram que alguns cananitas continuassem a viver ali em Israel. E nós percebemos o porquê que Deus estabeleceu que os cananeus deveriam ser exterminados. Porque a influência do paganismo, ela é muito forte no nosso coração. Se nós não tivermos realmente uma preocupação
de ter um ambiente santo, um ambiente de um caminho correto, a nossa tendência, por causa do nosso pecado, é também cair. Então, o que nós vemos com essas tribos que não fizeram o seu papel, foi que os cultos dos cananitas começaram a influenciar o povo judeu. Começaram a influenciar aquelas tribos ali de Israel. E o povo caiu na idolatria. É tão interessante que fala que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Porque provavelmente aos seus próprios olhos, eles não estavam fazendo nada de errado. Provavelmente eles estavam lá, em algum momento da sua semana, adorando Jeová, adorando o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo eles também estavam idolatrando. Eles estavam ali se prostrando aos Baalins, né, a Deus Azerá, e não viam problema nisso. E essa é a grande dificuldade da idolatria. Porque você faz ao mesmo tempo as duas coisas. Não é que você deixa visivelmente o culto ao Senhor. Na verdade, você vai, você continua lá de maneira explícita, dizendo, eu adoro o Senhor, mas você também namora com os ídolos. Você tem um relacionamento com aqueles ídolos. Você se prostitui. Essa é a ideia. A ideia da idolatria é uma prostituição cultual. Então foi isso que aconteceu naquela geração. Uma geração onde não tinham líderes. Infelizmente, líderes não foram forjados naquele tempo. Infelizmente, acabaram manchando o legado ali de Josué e de Calebe. Então, algo que também nos chama a atenção nesse texto que destacamos, é que eles se esqueceram do Senhor, seu Deus. E o que quer dizer se esqueceram? Como assim? Josué não tinha falado para eles, certamente Calebe também falou para aquela geração sobre o Senhor, né, sobre os mandamentos do Senhor. Como é que agora o nosso texto diz que eles se esqueceram do Senhor? E meus irmãos, a ideia de se esquecer não é a ideia de não lembrar, é a ideia de que você deliberadamente não deseja seguir, não deseja ser fiel. Então, quando temos aqui a ideia de se esquecer, é que você então resolveu seguir um outro caminho. Meus irmãos, isso é grave. E, infelizmente, esse tipo de prática não tem acontecido apenas nesta época. Até hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem estar na igreja, participam das atividades da igreja, mas de alguma forma estão namorando com conceitos do mundo, estão namorando com ideias erradas do mundo, estão tendo práticas que Deus reprova, mas estão ao mesmo tempo fazendo as duas coisas. Estão participando de um culto ao Senhor, mas no restante da semana ou no restante de outros momentos, estão ali se prostrando a coisas que Deus reprova. Então eles se renderam, porque eles deliberadamente resolveram não seguir os mandamentos de Deus. Se renderam a Baal, né, e os Baais, né, Baal quer dizer Senhor, né, uma forma de se chamar também Senhor, mestre. Então eles se dobravam também a outros mestres, e não apenas ao Senhor dos Senhores. E também ao poste da deusa Azerá. E esse era o culto principal daqueles dias. Era o culto dos cananeus, que eles, por não terem tirado do seu coração ou dizimado aqueles outros povos estavam ali influenciando diretamente aquela geração. Continua o nosso texto dizendo o seguinte: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Deus mostrou a sua ira por causa dessa prostituição cultural de Israel.
onde os líderes foram fracos, onde os líderes não estabeleceram o caminho certo. Então Deus precisou punir o povo. E essa punição, meus irmãos, essa disciplina, foi a melhor coisa que poderia acontecer com Israel. Porque se o povo estivesse vivendo tranquilamente, eles jamais iriam perceber o grande erro deles. Mas, aqui nesse momento, Deus então faz essa punição. E essa punição, então, contra Israel, foi exatamente usando um rei pagão, um rei ali da região da Mesopotâmia, um pouco mais ao nordeste ali de Israel. E este rei, então, ele desce com um ímpeto imperialista, desejando, então, conquistar novos territórios, e vai até Israel, e domina Israel. Algo que é interessante também observarmos, é que a Bíblia diz que se Israel for firme, se o povo de Israel for firme, se eles seguirem os mandamentos de Deus, nenhuma nação venceria o Senhor, venceria o povo de Deus, porque o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então é impossível vencer o povo de Deus quando o povo de Deus está obediente ao Senhor. É impossível. Mas como assim, pastor? Você não está mostrando aqui que o Cusã-Risataim está dominando sobre Israel? É verdade, mas por causa da desobediência. Deus então tirou o seu favor daquele povo, tirou aquela força, porque não era os generais de guerra que faziam com que Israel vencesse as suas batalhas. Nunca foi por causa disso. Sempre foi por causa do Senhor dos Exércitos, de maneira muito forte, de maneira realmente heróica, salvando o povo de Israel. Então o que nós temos aqui é exatamente este povo, sem líderes efetivos, porque se esqueceram de Deus, sem líderes para guerrear as guerras do Senhor, porque quando você não tem fé verdadeira, você se torna um covarde. Há uma ligação muito íntima, a gente tem visto aqui na vida de Caleb, na vida ali dos personagens ligados a Caleb, que estes que são fiéis, são fortes, são corajosos e não têm medo de vencer as batalhas que vêm à frente. Então, quando nós temos uma geração que não conhece o Senhor, é uma geração covarde, uma geração que não é feita por homens de verdade, nem por mulheres santas e piedosas, e que se tornam fracas, homens e mulheres fracos. E essa é a realidade deste momento da história de Israel. E eles, por muito tempo, ficaram recebendo esta punição. Diz aqui que 8 anos eles ficaram sendo escravos de Cusã-Risataim, tendo que pagar impostos, tendo que dar as suas colheitas ali para aquele rei. Então, esse é o custo da falta da liderança. Esse é o custo de não termos fidelidade, de realmente não termos uma fé fortalecida. Então temos aqui essa triste realidade do povo de Israel, porque eles decidiram se esquecer de Deus. Decidiram. Quando nós trazemos para os dias de hoje, nós devemos perceber da importância da liderança. E quando falta liderança, certamente outras coisas extremamente negativas vão tomar o lugar e vão fazer como Cusã-Risataim aqui, vão assumir o controle. Um fato que temos muito triste na nossa realidade é que, infelizmente, a influência que o tráfico tem nas nossas cidades, no nosso país, na verdade até no mundo todo, e essa influência do chefe do tráfico, principalmente do chefe do tráfico, do traficante principal,
gera terríveis consequências na mentalidade das crianças. Você vê muitas crianças, eu já vi algumas reportagens de crianças que o seu objetivo de vida, a sua maior motivação, o seu maior sonho é ser um traficante. Porque eu vejo o traficante ali com dinheiro, com poder, ele ali mandando em várias pessoas. Quando falta verdadeira liderança, e aqui algo um pouco mais social, mas que tem a ver também com as nossas igrejas, que deveriam ser mais influentes nesses locais mais carentes. Mas quando se falta uma influência boa, quando se falta uma liderança sólida, Satanás toma de conta. Infelizmente, muitas crianças hoje, certamente bem pertinho de nós, está acontecendo isso, crianças sendo usadas para o tráfico. Crianças que o seu maior sonho é ser traficante, porque elas não enxergam nada além disso. Falta uma verdadeira liderança. Então isso é uma consequência extremamente perversa da falta de líderes. Precisamos criar mais e mais líderes piedosos, não apenas dentro da igreja, mas que manifestem o seu poder para fora da igreja. Então, algo que precisamos colocar no nosso coração é que uma liderança fraca produz uma geração pouco comprometida em servir a Deus com fidelidade. Os líderes ali de Israel estavam sendo fracos, não eram como Calebe, não eram como Josué, eram fracos, deixaram que a idolatria tomasse de conta, deixaram que as nações pagãs continuassem lá, porque ficaram com medo de vencer as batalhas, de guerrear aquelas batalhas em Canaã. Então, quando há liderança fraca, se produz uma geração totalmente corrompida. Então nós devemos nos preocupar muito com isso. Como nós estamos preparando a próxima geração? Será que, porque a próxima geração está sendo forjada hoje, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com a nossa coragem. Meus irmãos, uma segunda atitude que precisamos ter para sermos líderes de verdade é estar preparados para o chamado. Mas nós que estamos aqui, entendendo a palavra de Deus, buscando verdadeiramente a palavra de Deus, nós percebemos o valor da liderança. Mas não apenas precisamos entender o valor da liderança, nós, de fato, precisamos estar preparados para quando vier o desafio. E isso é o que nós vemos em Otiniel. Diz aqui no versículo 9, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era o irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Meus irmãos, naquela geração corrompida, naquela geração fraca, naquela geração que faltavam verdadeiros líderes, alguém ligado diretamente à história de Calebe estava preparando o seu coração. Era piedoso, tinha intimidade com Deus, buscava o caminho de Deus. E esse é Otiniel. Deus manda Cusã-Risataim e manda um rei perverso para realmente maltratar o povo de Israel por causa da prostituição cultural. Mas, quando o povo então cai em si, dizendo, olha, nós estamos sofrendo tudo isso, porque lá na palavra de Deus diz que se nós abandonássemos o nosso Deus, nós sofreríamos consequências. E chegou a consequência. Escravidão. Uma escravidão
moral, que gerou então uma escravidão realmente de um rei perverso sobre eles. Mas essa punição tem também algo de bom nela, porque essa punição abriu os olhos do povo e eles então se derramaram diante do Senhor. A dor produziu então clamor, e o povo então clamou de maneira verdadeira, de maneira intensa, e fala então que os filhos de Israel aqui, diante do Senhor, clamaram, e Deus escutou o clamor de Israel. E aqui eu chamo a sua atenção para algo muito precioso, porque no momento em que nós nos arrependemos, que nós decidimos mudar a nossa postura, mudar a nossa vida, Deus vai nos escutar. Sendo arrependimento sincero, um arrependimento de verdade, Deus vai nos escutar. Não importa se hoje você tem sido fraco, se hoje você tem caído, se hoje você não lidera como você deveria liderar, mas se você decidir a partir de agora, a partir de hoje, se arrepender da vida que você tem levado, e você realmente mudar o seu comportamento, você se derramar diante do Senhor, pedir e clamar ao Senhor por uma nova vida, Deus vai te escutar. Deus escutou aqui o povo da geração de juízes. E por causa disso, diz que o Senhor lhe suscitou um libertador. Deus então faz um chamado para alguém libertar Israel. E quem libertou Israel deste momento, quem foi chamado para este momento, foi Otiniel. Semana passada nós trabalhamos a vida de Axa, e que Axa tinha colocado alguns critérios juntamente com seu pai Caleb para um homem valoroso. Do que seria um homem valoroso? E aí colocou que um verdadeiro homem, ele deveria ser alguém que assumia os seus compromissos, alguém que estava disposto a derrotar gigantes, alguém que sabia conduzir equipes, conduzir pessoas, saber lidar com pessoas, justamente para vencer os desafios que se apresentavam. Otiniel tinha todas essas características, e por isso que Otiniel conseguiu a mão de Axa, porque ele manifestou todas essas características de um verdadeiro líder. E agora Deus, a partir desta mudança de postura, mudança de atitude, dessa atitude piedosa, na verdade, de Otiniel, Otiniel então é agora usado para algo maior. Então percebe, talvez você na sua casa não esteja sendo um bom líder, ou um líder fraco, ou um líder que precisa mudar muitas coisas nas suas atitudes. Mas, se você, a partir de hoje, mudar a sua postura, e realmente ter um testemunho de vida diferente a partir de hoje, Deus pode te usar para coisas muito maiores. Então Deus quer começar na sua família uma grande transformação. Deus quer que você seja um bom líder, um líder ainda melhor na sua casa. E se você fizer isso, Deus pode colocar em lideranças, talvez no seu emprego, talvez na sua igreja, talvez em outros locais. Quem sabe o que é que Deus pode fazer? Mas primeiro você precisa liderar naquilo que você já tem hoje. Aproveite, então, essas oportunidades, porque Deus pode ter algo muito melhor ainda para você. E é o que Deus fez aqui com Otiniel. Otiniel já estava sendo fiel no seu dia a dia, fiel na sua casa, fiel na sua família, e agora ele vai ser utilizado para ser um grande líder da nação de Israel. Fala então que esse homem aí, ligado à família de Caleb, ele vai ser usado e o Espírito Santo do Senhor vai vir sobre ele. Vem o versículo 10 e diz assim:
o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Meus irmãos, essa ideia do Espírito do Senhor vir sobre ele, ou seja, houve uma capacitação especial para Otiniel, para que ele fosse um general muito forte nesse momento para derrotar o império de Cusã-Risataim. Percebe então que nesse momento Otiniel ele não vai sozinho para a guerra. Ao lado dele, e principalmente a principal força dele, é o Espírito do Senhor. Meus irmãos, quando nós decidimos ser verdadeiros líderes, e quando Deus nos dá um chamado especial para liderarmos, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar forças, Ele vai nos mostrar o verdadeiro caminho. E diz então, com essa ajuda do Senhor, o Espírito do Senhor então vem capacitá-lo para vencer esta guerra. Ele se torna então o juiz de Israel. E não somente um juiz qualquer, o principal de todos os juízes. Eu acho um absurdo que quando você fala juízes, qual é a capa que está lá, qual é a capa que está nos livrinhos lá dos estudos de juízes? Está quem? Sansão. Mas Sansão era um traste, não tinha nada de líder. Foi por causa dele que a nação de Israel ficou presa aos filisteus. Por mais que ele, no seu último ato ali, talvez de entendimento, ele consegue fazer algo interessante. Mas a sua vida foi uma desgraça. Eu acho extremamente injusto nós esquecermos de Otiniel. Otiniel está como primeiro juiz, justamente porque ele era o melhor e o maior juiz. Sansão pode ter recebido muita força, mas ele não tinha força moral. Ele não tinha a força de um verdadeiro líder, como Otiniel tinha. E Otiniel, assim como Sansão, também recebeu uma capacitação especial do Espírito Santo de Deus. Mas é porque eu acho que a gente gosta da história, da novela ali de Sansão, né, que acontece, né, na sua história, e a gente muitas vezes lembra mais dele. Mas não devemos esquecer de Otiniel, porque de fato ele é um padrão. E diz então que esse homem não temia a guerra, e ele foi para a guerra, e diz que não foi a força dele, não foi a coragem dele, não foi sua experiência de guerra que fez com que ele vencesse Cusã-Risataim. Mas ele venceu porque o Senhor lhe entregou aquele rei. Meus irmãos, o que Deus está nos falando aqui é que Ele quer mostrar um padrão de liderança. E bastava um homem, bastava Otiniel assumir esse controle, assumir essa responsabilidade, essa liderança. Deus entregou Cusã-Risataim nas mãos deste homem. Percebe que é esse o destaque dessa história. Deus a qualquer momento poderia ter derrotado Cusã-Risataim. A qualquer momento Deus poderia ter feito alguma coisa que este rei iria sucumbir. Mas ele primeiro esperou um homem valoroso, um homem fiel, para que este homem então assumisse uma liderança e fosse um exemplo para a nação de Israel que estava consumida pelo pecado, que estava entregue à covardia, que estava realmente em uma trágica história como povo. Então, Otiniel, ele prevaleceu porque o Senhor entregou este rei nas mãos dele. Então, isso é um sinônimo de liderança.
Quando nós vemos isso, é interessante a ideia de estarmos preparados para o chamado. Eu lembro uma vez, estava assistindo na internet um vídeo e falando ali uma história, tinha um homem, acho que alguns conhecem, o nome dele é Tiago Nigro, ele trabalha com investimentos e tal. E ele estava dizendo um episódio que aconteceu com ele. Ele é jovem e ele tem um canal no YouTube. É um canal grande, assim, tem muitos inscritos, mas ele era apenas um canal de YouTube. Só que, não sei se vocês lembram daquele filme Em Busca da Felicidade, que até com o Smith. Pois é, ela é baseada na história de um homem chamado Chris Gardner. E esse homem, ele ia vir para o Brasil e ele ia dar uma série de entrevistas para vários canais de televisão, para vários locais, para várias revistas. E o Tiago Nigro conseguiu a oportunidade de também entrevistar ele. E meio que fizeram uma lista lá, e o Tiago Nigro era um dos últimos a conseguir entrevistar o Chris Gardner. Só que o Chris, ele tinha uma característica, né? Ele é um homem executivo e ele tinha, inclusive até crente, né? O Chris Gardner. E ele tem uma característica com ele. E as pessoas não conheciam muito disso dele. Ele é um homem que é extremamente compromissado nos seus horários. E ele faz questão de chegar muito cedo nos seus compromissos. O que aconteceu foi que o Chris Gardner, ele decidiu chegar muito cedo naquele evento, naquela série de entrevistas. Só que o Tiago Nigro, ele também sabia que aquela era a oportunidade da sua vida, digamos assim, de entrevistar um homem como aquele, né, alguém que tinha uma história de vida maravilhosa, modelo no sentido não só de finanças, né, não só empresarial, mas modelo até de vida, né, porque passou por muitas dificuldades, chegou a passar fome, morar na rua, e agora era um dos executivos mais bem-sucedidos ali nos Estados Unidos. Então o Chris Gardner, né, chegou cedo, e o Tiago Nigro, vendo esta oportunidade, decidiu fazer o quê? Olha, eu vou ser um dos últimos a entrevistar, mas como é algo muito importante para mim, ele decidiu montar todos os seus equipamentos o mais cedo possível. Assim que abriu lá o local, ele já começou a montar, colocou ali sua câmera e ficou preparado, mesmo que ele fosse um dos últimos. E até aquele momento, nenhum dos outros, né, as televisões, nenhum das revistas, dos jornais, tinham chegado para a entrevista. E aí o Chris, chegando muito cedo, ele olha então, só tinha naquele momento um jovenzinho lá, que já tinha tudo montado. E ele então olhou para o lado e diz, olha, eu sei que tem uma lista aqui, mas você foi o primeiro a chegar. Então, eu vou começar com você a entrevista. E ele não só foi o primeiro a entrevistar, mas também a entrevista dele foi a mais longa. Porque ele não usou apenas o tempo que ele teria, mas ele, por ter chegado cedo, ele teve, né, muito mais tempo para conversar e para ter uma entrevista. E eu acho que está até no YouTube essa entrevista dele. Mas por trás, ali nos bastidores, aconteceu isso. Eu achei interessante, porque é a questão de estarmos preparados. Como é que você quer ser um empregado, digamos assim, mais bem-sucedido? Alguém que vai conquistar postos de trabalho mais bem-sucedidos, se você não se prepara diariamente? Como é que você quer ser um líder na igreja, ou que você quer ser um crente mais fiel, se você não se prepara diariamente na sua piedade? Como é que você vai ser usado por Deus se você não se prepara corriqueiramente? Só deixa para se preparar depois que a oportunidade está bem pertinho, aí você tenta, de maneira desastrada, tentar resolver as coisas. Mas provavelmente vai sair uma porcaria, porque você não está preparado. Otiniel nos ensina isso. Nos ensina que devemos estar preparados quando chegar as oportunidades. É aqui, então, que precisamos guardar no nosso coração que Deus está disposto a usar quem se mantém fiel para moldar
o restante da comunidade. Então, se você quer mudar, digamos, uma realidade triste na qual você está inserido, ou uma empresa que está mal sucedida, ou, digamos, uma igreja que precisa de revitalização, ou você precisa estar em uma comunidade que está muito pobre, muito deficiente, cheia de problemas, cheia de traficantes e coisas desse tipo, e você precisa mudar aquela realidade, como é que você vai mudar? Você tem que estar preparado, você tem que estar fiel. E quando entendemos aqui a ideia de estar preparado para o chamado, é você ter uma vida de fidelidade, de piedade. Então, meus irmãos, precisamos sempre estar preparados, estarmos em fidelidade diante do Senhor. E o último ponto, meus irmãos, que eu quero trazer, a última atitude que precisamos aqui deixar no nosso estudo, é que precisamos inspirar as pessoas ao nosso redor. Não é apenas usar o nosso tempo, usar os nossos recursos, estar até preparados apenas para um ato individual e egoísta. O verdadeiro líder, ele também se preocupa com os outros. E ele mantém o seu legado para as próximas gerações, as pessoas que estão perto dele. Então é necessário a atitude de você inspirar as pessoas ao seu redor. Diz então, esse último versículo, então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Essa terra ficou em paz durante 40 anos. Não foi apenas porque não apareceu um outro rei imperialista que quis dizimar Israel. Não foi isso. Não foi porque o povo ali, agora nós queremos paz de qualquer jeito. Não. Não apareceu uma ideia pacifista em Israel, não foi isso. O que aconteceu aqui foi um legado deixado por Otiniel. Esta atitude e essa lembrança desta guerra que aconteceu para livrar Israel, ela ficou por vários e vários anos na mente dos israelitas. E durante toda a vida de Otiniel, filho de Kenaz, durante toda a vida deste homem, o exemplo dele inspirou as pessoas ali em Israel. Fez com que as pessoas revissem a sua postura, de não mais se entregar à prostituição cultural, de não mais abandonar o seu Deus, de fazer as coisas de maneira relaxada, ao mesmo tempo adorar a Deus e ao mesmo tempo também adorar aos Baalins. Não. Ele decidiu liderar o povo. E durante 40 anos, a sua liderança foi sentida naquela nação. Então é durante toda a nossa vida que nós devemos ser líderes. Não é apenas em momentos específicos, em momentos pontuais. Neste momento eu preciso liderar, depois eu não lidero mais. Não. É uma vida de uma postura de liderança. E essa postura e esta integridade vai, então, tocar a vida das pessoas, daqueles que convivem com você, daqueles que estão próximos a você. Pelo menos no ambiente empresarial há muito essa ideia, que existe o chefe e existe o líder. O chefe aqui, os dois vão entregar resultados, é muito claro. O chefe vai conseguir também, de uma forma muito chata, de uma forma extremamente arrogante, ele vai conseguir entregar resultados. Resultados, principalmente no ambiente empresarial, resultados financeiros. Mas existe a ideia do líder, que ele não somente entrega resultados financeiros, mas ele deixa um legado. Faz com que as pessoas se inspirem nele, para também poderem crescer. Em tudo, meus irmãos, nós precisamos procurar referências.
E quando nós procuramos referências, mesmo que você vá fazer, digamos, uma receita de um bolo, você vai lá no YouTube e você procura alguém que já fez uma boa receita de um bolo para que você também faça. É uma coisa muito simples. Em toda a nossa vida estamos procurando referências. Por isso que na nossa igreja, nós não escolhemos os líderes da nossa igreja, porque sabem mexer em tecnologia. Só porque eles são engraçados. Não, a gente não procura isso na nossa igreja. Os nossos diáconos, coordenadores, pastores, eles têm que ter uma preocupação com a liderança de deixar e inspirar pessoas. O exemplo de fé deles também tem que ajudar a congregação a crescer. E esse é o item mais importante. Praticamente, este é o único critério quando a gente vai conversar sobre a liderança, né, que anualmente a gente faz, as coordenações da nossa igreja. A gente procura isso. Procuram pessoas que têm um perfil fiel. Pessoas que até são legais, são muito simpáticas, mas não têm um perfil de fidelidade, a gente evita. Justamente porque essas pessoas não irão inspirar os outros membros da igreja. Então é muito necessário isso, meus irmãos. Essa mulher, eu quis propositalmente usar uma mulher aqui, porque a gente pensa que a ideia de liderança é para homens somente, mas não, eu entendo que todo crente tem que ter algum tipo de liderança. E as mulheres também têm muito. Claro que a gente entende que papéis diferentes, né, em determinados tipos, né, de liderança, mas eu acho interessante a história de Elizabeth I, ali no século XVI, né, comecinho do século XVII. A vida dela não foi uma vida fácil. Na verdade, quem era rainha antes dela era a sua irmã. E a sua irmã, ela era uma louca, conhecida de fato, né, como a louca. E Mary, que era esta irmã louca dela, ela era católica e ela odiava crente. É isso mesmo, ela mandava queimar crentes e mandar matar mesmo crentes, simplesmente que ela não gostava. E ela queria fazer ao contrário do que os seus antecessores haviam feito, como o Henrique VIII, de deixar o protestantismo, né, crescer ali na Inglaterra. Mas Mary, ela não queria, ela queria voltar ao padrão antigo e queria fazer com que a Inglaterra voltasse a ser católica. Então, isso foi um período extremamente difícil e criou várias facções na Inglaterra. Inclusive, Elizabeth, que também era protestante, anglicana, né, nesse sentido, ela inclusive foi perseguida, teve que ficar meio que fugida durante algum tempo. Mas Mary, ela vai morrer. Então quem vai assumir o trono vai ser a Elizabeth. E ela percebe que a nação está totalmente dividida, totalmente entregue a uma série de questões polêmicas, onde as pessoas, umas queriam matar as outras, onde católicos e protestantes não poderiam viver de forma nenhuma. Então ela decidiu trilhar um caminho diferente. E ela fez uma série de ações para permitir que os protestantes, né, convivessem com os católicos. E que mesmo a nação da Inglaterra, sendo uma nação protestante, ela nunca mais perseguiu de maneira deliberada o catolicismo. Se fosse para vencer, que fosse no sentido bíblico, mostrando na palavra de Deus que isso era um erro, mas não no sentido das armas, mas não no sentido das guerras. Então ela trouxe um período muito interessante de paz e de prosperidade para aquela caótica Inglaterra do século XVI. Ela teve essa habilidade. E ela é reconhecida na história como uma grande governante porque ela trouxe paz no meio do caos.
Em alguns momentos, meus irmãos, as nossas casas, os nossos empregos, né, a nossa vida pode entrar em um turbilhão, em um caos. E é nesse momento que você precisa assumir as rédeas. Não importa se você é homem ou mulher, você precisa assumir as rédeas. Justamente para que você consiga, no meio desse caos, organizar as coisas. Consiga trazer um padrão correto, um padrão ideal. E com isso, fazer com que as pessoas que estão ali, debaixo da sua liderança, percebam que você está se sacrificando por um bem maior. Elizabeth nos ensina isso, mas principalmente, Otiniel guerreou uma guerra que não era só dele, era a guerra de toda uma nação. Ele não era rei, Otiniel nunca foi rei, os juízes não eram reis, eles não tinham nenhum status especial, eles não recebiam nada além da sua motivação em fazer a vontade de Deus. Eles não tinham recursos, impostos, não existiam impostos para os juízes, não existiam, como existiam para os reis. Eles fizeram por amor à nação, por amor não somente à nação, a ideia de bandeira, não, a ideia de um povo, a ideia do povo de Deus, se sacrificaram pelo povo de Deus. Então também peço que você guarde consigo que um líder valoroso deixará um legado de fidelidade para as próximas gerações. E com isso, meus irmãos, nós podemos aplicar nas nossas vidas as seguintes verdades. A primeira delas é que você nunca deve deixar de ensinar as próximas gerações a honrar e temer o nome do Senhor. E a próxima geração é exatamente os seus filhos, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que você está liderando hoje, que você tem uma responsabilidade sobre elas. Você não deve negligenciar isso, esse é o seu dever. Não deixe isso de lado de forma nenhuma. Além disso, esteja preparado a todo momento para ser usado para os propósitos do Senhor. Ou seja, viva em piedade, viva em fidelidade. A todo momento, que certamente Deus vai te usar para alguma coisa, seja para liderar um departamento, seja para liderar uma nação, não sabemos. Mas esteja fiel a todo momento. E em terceiro, mantenha-se fiel durante toda a vida, para que o seu nome deixe um legado neste mundo, que o seu nome deixe um legado nesta igreja, que o seu nome realmente possa ser lembrado de maneira positiva pelas próximas gerações. Lembra que no começo eu falei lá de um cachorro, né, de um trenó, né, que era puxado por cachorros, um carro de neve puxado por cachorros? E a história do filme que eu assisti, que o nome dele é Togo, ele fala de uma missão maior do que a nossa própria vida, onde vale a pena arriscar quando você entende o que é liderança. Fala de um homem chamado Leonard Seppala e Togo, o seu principal cachorro, que era um cachorro que, inclusive, ele iria, o Seppala tinha entendido, não, esse cachorro não vai vingar, esse cachorro não é nada, esse cachorro, ele não tem habilidades nenhuma, mas por insistência da esposa dele, ele diz, não, vamos cuidar dele, vamos cuidar, pode ser que esse cachorro venha ser alguma coisa muito interessante aí junto da matilha que a gente tem. Isso aconteceu. De fato, aquele cachorro, ele tinha uma liderança nata, como cachorro puxador de trenós. E por causa dele, o Seppala ganhou várias competições de corrida de trenós de neve. Mas o mais importante, meus irmãos,
Não foi essas corridas, não foi o Togo ser um cachorro veloz. Mas no ano de 1925 houve uma doença que estava causando uma difteria terrível ali no Alasca. E onde, por causa de uma grande, terrível tempestade, nunca antes vista naqueles tempos, precisava então se pegar um soro. Mas esse soro, ele tinha data de validade. Ele era feito e ele tinha mais ou menos uma semana, ou pouco mais de uma semana, para ser consumido. E essa difteria estava matando toda a cidade. Todas as crianças, principalmente, estavam morrendo. Então o Sepala, ele se viu na obrigação de assumir essa liderança. Só que ele ficou com muitas dúvidas, porque era uma viagem extremamente cansativa de trenós de cachorro, porque era o único veículo que conseguiria ultrapassar, né, as dificuldades do trajeto lá no Alasca. Uma tempestade de neve, uma coisa que somente um trenó de neve, né, muito bem preparado, conseguiria fazer. Mas o Togo já tinha 12 anos, e já tinha corrido muito, e já é uma idade assim, para um cachorro puxador de trenós, uma idade avançada. Mas esse cachorro, ele era um líder nato. E Sepala entendeu isso. E o Sepala poderia morrer naquela viagem, quanto o Togo. E fala que eles percorreram mais de 500 quilômetros em menos de uma semana, puxando ali trenós, justamente para trazer este soro para as crianças ali na cidade de Nome, no Alasca. Isso ficou uma história extremamente famosa lá nos Estados Unidos. Mas nós percebemos a importância de líderes, não só do Togo, que era o líder puxador do trenó, mas do Sepala, que estava disposto a deixar o seu conforto, a realmente entrar em algo extremamente arriscado, porque ele pensou em um bem maior. Ele pensou na vida daquelas crianças, na vida da sua população. E com isso, meus irmãos, nos deixa uma mensagem muito poderosa, uma lição que devemos realmente levar conosco, que um verdadeiro líder é aquele que sabe que sua vida está conectada à missão de servir a Deus e ao próximo. É isso que Otiniel nos ensina, a ser um verdadeiro líder, a nos entregar por algo maior, porque entendemos que Deus nos colocou neste mundo com uma missão, e é que esta missão é justamente servir ao outro, assim como Jesus também fez. Por isso, que entenda que Jesus é o principal exemplo de serviço e de liderança. Ele que ensinou para o mundo o que é ser um líder humilde. E ele não se entregou apenas no sentido de vencer uma guerra, ou no sentido de governar uma nação. Não. Ele se entregou para uma missão que fez com que eu e você pudesse ter a vida eterna. Por isso que o chamado que eu coloco hoje, o principal chamado para que você seja um líder, é não se esqueça de Jesus. Viva em fidelidade a Jesus. Inspire as outras pessoas testemunhando sobre Jesus. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem nos ensinado bons exemplos, exemplos de fidelidade, exemplos, Senhor, de liderança. E nós queremos, Senhor, liderar, não somente nos nossos trabalhos, não somente como profissionais, mas liderar as nossas casas, liderar as nossas famílias, liderar nas nossas igrejas, liderar em tudo aquilo que o Senhor nos colocar como vocação.
Ó Pai, nos ajuda, nos prepara, nos torna cada dia mais fiéis a Ti. Mesmo com o nosso pecado, nós Te imploramos, Senhor Deus, nos mantém perto de Ti. E sabemos que essa intimidade é que vai nos fazer fiéis e verdadeiros líderes neste mundo. Ó Pai, é isso que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.